essas 6 pessoas estavam no que eles chamam, eu li um pouco sobre o assunto, na terceira fase do estudo clínico de fase 1. Né? O estudo clínico de fase 1 é um estudo com voluntários sadios e que tem por objetivo principal estudar a segurança de utilização em humanos. Ele, para chegar em fase 1, evidentemente, ele tem que ter passado por um conjunto de ensaios pré-clínicos em vários modelos animais, primeiro in vitro, né, antes, mas depois os estudos pré-clínicos em vários modelos animais. Se eu entendi, enfim, é evidente que eu não conheço o detalhe desse problema em particular, mas acho que ele incluiu chimpanzés, inclusive, no estudo pré-clínico. Né? E a etapa seguinte é o estudo clínico fase 1 em humanos. Você, para isso, precisa apresentar um dossiê com todas esses estudos pré-clínicos a uma agência, a agência francesa, fazer um desenho do estudo clínico de fase 1 que é dependente do tipo de doença, do tipo de aplicação que você quer para aquele medicamento, obter uma autorização de um comitê de ética. Tudo isso foi feito para esse caso, normalmente. A empresa que fez o ensaio clínico fase 1 é uma empresa tradicional nesse mercado, uma CRO, como a gente chama, né? Uma Clinical Research Organization, que só faz testes clínicos. Ela não é uma produtora de medicamentos, ela não faz medicamentos, ela é uma empresa que só faz testes clínicos. Por outro lado, a empresa que está desenvolvendo esse novo medicamento é uma empresa portuguesa, também bem estabelecida, e que, obviamente, foi quem conduziu todos os estudos pré-clínicos que antecederam a esse estudo clínico de fase 1 e que apresentou um dossiê com o qual obteve autorização para fazer o estudo clínico com a Biotrial. Né? Então, aparentemente, todos os procedimentos foram seguidos. Eles fizeram esse estudo teve 2 etapas. Na primeira e na segunda etapa, eles tinham cerca de 90 pacientes. Esses 90 pacientes foram feitos no ano passado. Esse estudo pré-clínico começou em julho do ano passado. Na primeira e segunda etapa, eles engajaram 90 pacientes e ficaram internados durante 2 semanas na Biotrial, na empresa. Eles devem ter leitos clínicos para isso. Receberam 10 doses sucessivas, evidentemente doses menores, iniciais, né? E por 10 dias receberam essas doses por via oral e foram feitos exames clínicos de sangue, acompanhamento, etc. E essa etapa, pelo jeito, não tinha dado nenhum problema. Aí passaram para a etapa seguinte, que foi feita com 6 pacientes, e é essa dos quais 5 deles apresentaram problemas graves. Um deles morreu, outros 4 estão internados. Problemas graves ainda. Né? E essas etapas todas na fase 1? Isso tudo é fase 1. Então, porque é o seguinte, como você quer saber segurança, segurança depende de dose. Claro, qualquer coisa, dependendo da quantidade, é tóxica. Até a água é tóxica. Então, que dose que eles devem ter testado? Bom, no estudo pré-clínico em animais, eles tinham certamente uma prova de conceito, ou seja, um modelo animal da doença, no qual eles estimaram qual era a dose por quilo que eles tinham que dar para um ratinho ou para um modelo animal, não sei qual foi o modelo animal utilizado, para obter uma certa resposta de analgesia. Essa molécula é uma inibidora de uma enzima, você deve ter lido isso já, né? É uma enzima que se chama Fatty Acid Amide Hydrolase, FAAH, a sigla dela em inglês, e é uma hidrolase de amida de ácidos graxos, ou seja, ela
ela tira ela quebra um ácido graxo numa dada região, produzindo, enfim, subprodutos disso. E, em particular, você tem no organismo, todos nós temos, né, receptores que foram batizados de receptores canabinoides, porque são receptores ao qual o composto principal da cannabis sativa, da maconha, se liga. Sim. E são proteínas, são receptores acoplados à proteína G, um tipo clássico de receptores de células, e são 2 receptores canabinoides. E você tem um endocannabinoide, quer dizer, um canabinoide que nós mesmos produzimos, chamado anandamida, e que essa enzima quebra em ácido araquidônico e etanolamina. Se você inibe essa enzima, ela não quebra, então aumenta os níveis cerebrais nossos de anandamida, desse endocannabinoide próprio nosso, e ele começa a atuar nos receptores canabinoides e podem ter aí uma liberação de vários neurotransmissores, que são as formas de comunicação de neurônios, né? Acetilcolina, glutamato, dopamina, serotonina, e que acabam tendo efeitos do tipo analgesia, né? Contra dor, anti-inflamatório, ele pode ser ansiolítico, antidepressivo. E eu não sei exatamente qual era a indicação que a Bial, a portuguesa, queria para esse inibidor da FAH, se era para analgesia ou se era para ansiolítico. Eu li alguma coisa que tinha a ver com Parkinson, mas eu não sei detalhes exatamente do que era a indicação que a empresa estava querendo. Eles disseram que era para dor, mas que também podia estar ligado à ansiedade, né? Mas afirmaram que não tinha nenhuma substância vinda da cannabis. Eu acho que daí a confusão por causa do nome desse receptor que nós temos. Esse receptor normal nosso, e que ganhou esse nome porque lá atrás descobriram esse receptor porque usaram os componentes da maconha para testar e descobrir aonde eles se ligavam. E aí acharam esses receptores e viram as funções normais desses receptores, etc. A molécula da Bial é um composto normal. Se você olhar na Wikipedia, você acha a fórmula dessa molécula. Normalmente, você procura por BIA 10-2474, que é a sigla da molécula, e na Wikipedia aí sai a fórmula direitinho. É um composto normal. Inibidores da FAH têm sido estudados e desenvolvidos por outras empresas. A Merck tem estudos clínicos para inibidores de FAH, a Pfizer, a Johnson & Johnson, e nenhum deles tinha reportado em nenhum estudo clínico anterior um efeito tão dramático como isso. E pode ser uma coisa não relacionada a esse composto, pode ser alguma coisa de fabricação, pode ser alguma coisa de formulação, pode ser alguma coisa de transporte que trocou vidro, pode ser, enfim, alguma outra coisa não esperada. Eu não sei, entendeu? Isso a gente vai ter que esperar para fazer um estudo claro do que é que aconteceu. E a partir daí isso pode ter implicações para as agências regulatórias, para dizer, não, isso é inaceitável, então nós vamos querer mais esse outro procedimento. O que eles fizeram foi plenamente correto, quer dizer, eles pegaram 90 pacientes, que é um grupo grande, deram uma dose menor do que a dose pretendida para o medicamento quando ele fosse para estudos clínicos de fase 2 e 3, né? Estudaram durante vários dias, doses repetidas, porque esse provavelmente deve ser a indicação que eles esperam testar nas fases 2 e 3, quer dizer, doses repetidas, como analgesia. Em doses menores, não teve problema, e aí aumentaram a dose. Na hora que aumentaram a dose,
Os 6 pacientes que receberam essa dose, os 6 primeiros pacientes que receberam essa dose aumentada, 5 deram problema grave, né? E então é preciso descobrir. Acho que é difícil fazer qualquer tipo de afirmação sobre o procedimento em si antes de entender exatamente o que é que esses pacientes tomaram. Certo? O que é que eles tomaram? Quer dizer, essa é a primeira grande investigação que precisa ser feita, é saber se o que foi dado a eles, foi via oral, era exatamente aquilo que era pretendido. No transporte não houve mudança de temperatura e, portanto, transformação das moléculas dentro do medicamento, se não houve troca de vidro, se as doses aplicadas foram exatamente as doses pretendidas. Primeira coisa. Segundo, vai ser investigar, aí sim, retrospectivamente, o que é que precisava ter sido feito para prevenir esse tipo de efeito. E o que acontece agora? Suspende todo o processo, né? Para o qual se pretende. Para esse momento está absolutamente suspenso. Provavelmente, se houver algum outro ensaio clínico de inibidor para essa enzima em particular, deve também ser suspenso de forma preventiva até que esse caso seja investigado com mais profundidade.